Deuteronômio. Deuteronômio. É lá no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio é o quinto livro do Antigo Testamento. Capítulo 1. E Deuteronômio significa repetição, né? Deus está repetindo. Uma das coisas que a gente, até o Marcos estava pregando esses dias, até que estava falando, uma das técnicas de aprendizagem, quem é professor sabe disso, chama-se repetição. A gente repete até aquilo entrar na cabeça da pessoa, até aprender. Porque você dá uma aula uma vez só, não aprende. Mas aí vai repetir. E Deus teve também essa estratégia de repetir as coisas que aconteceram. E no livro de Deuteronômio ele vem trazendo sobre a caminhada no Egito, sobre os acontecimentos. Amém? Em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 1, versículo 26 até o 33. Diz assim o texto. Todos encontraram? Amém. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isto crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havia de andar, e de dia na nuvem. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da tua igreja e da responsabilidade de trazer uma palavra de edificação, de consolação e de exaltação. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito esteja me usando nesta manhã. Que não sejam minhas palavras, que não seja a minha vontade, que não sejam os meus achismos, mas que seja a palavra do Senhor direcionada para cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre combatendo o medo. Como nós podemos combater o medo? E o que o medo faz conosco, né? Eu vi uma frase hoje logo cedo pela manhã, onde a frase dizia assim: se o seu sonho não te assustar, então ele é pequeno demais. Quem está tendo um sonho espantoso aí? Eu estou tendo um sonho espantoso, arrojado, com coisa que eu digo assim: meu Deus, como é que isso vai acontecer? Mas vai. Com a igreja, com a minha vida, né? Essa semana Deus colocou no meu coração fazer uma conferência sobre
sobre igreja multiplicadora, né? E aí eu falei, mas Senhor, eu vou fazer faça como se fosse uma igreja grande, porque é assim que eu vou realizar na vida de vocês. Aí quando eu chego de manhã, a Fran me dá uma palavra logo cedo, ó, me lembrando de uma profecia que nós recebemos. Está vendo como que Deus faz? Tudo se encaixa, né? Então, amados, se o seu sonho não te assustar, então ele é pequeno demais. Fala para a pessoa do teu lado. Se o seu sonho não te assustar, então ele é pequeno demais. Fala para ele agora, para de sonhar pequeno. Em Êxodo capítulo 20, versículo 20, Moisés disse ao povo: não tenham medo. Não tenham medo. O medo nos acompanha desde a eternidade, desde a nossa infância, quando nós nascemos. Medo de fantasma, de assombração, de estranhos. Nós crescemos, mas os medos continuam maiores, sempre maiores do que nós. Nunca nos abandonam. Medo de perder alguém, medo de adoecer, medo de morrer, medo de acidente, medo de tragédia, medo de perder, medo de pobreza, medo de gente, medo de crítica, medo de animais ou insetos, medo de escuro, medo de altura, medo de elevador, medo de lugar fechado, medo de compromisso, medo de lugares cheios, medo de lugares vazios. Então você vê, há uma lista enorme com relação ao medo. Os psiquiatras listam mais de 200 situações de fobia. Medo significa fobia, né? E eles listam mais de 200 fobias que existem na humanidade. Por exemplo, vamos ver alguns tipos de fobia que nós encontramos. Penterofobia. Sabe o que é? Vocês vão rir agora. Penterofobia. Sabe o que é? Medo da sogra. A Sara, a Fran tem medo da sogra, a Sara tem medo da sogra. Eu também. A dona Maísa, a Cláudia, quem tem sogra? Te prepara, amigo, que tu vai logo. Vai ter um medo de agora. Aí tem a androfobia, medo de homens. Tem mulher que tem medo de homens. Tem a ginecofobia, medo de mulheres. Não é homossexual, não é assexuado, mas tem medo de mulheres. Tem homem que não casa porque tem medo de mulheres. E tem homem que já casou 300 vezes porque inconscientemente ele tem medo de mulher. Ele só não admitiu, ele não sentou no divã ainda para botar isso para fora, esse medo. Mas ele tem medo. Então ele casa, nunca dá certo. Ele casa aqui, amanhã casa de novo, aí já tem uns 300 casamentos. Nunca nenhum dá certo. Por quê? É esse medo, né? Existe a abrutofobia. Eu vou botar isso depois tudo por escrito para vocês, tá? Medo de tomar banho. A pessoa que tem medo de tomar banho. Tem um paciente meu que eu estou cuidando dele, ele tem medo de tomar banho. Os tios dele vão lá e pegam ele na marra e levam no banheiro. Um homem de 24 anos para poder tomar banho. Filamafobia, medo de beijar. Quem tem medo de beijar? Filofobia, medo de se apaixonar. Tem gente que morre de medo de se apaixonar, fica assustado, né? Fronemofobia, medo de pensar. Tem gente que tem medo de pensar. Geliofobia, medo de rir. Você já pensou? A pessoa tem medo de dar risada, mas tem gente assim, né? Estupofobia, medo de pessoas estúpidas. Ergofobia, medo do trabalho. Olha, quem é que tem medo do trabalho? Eu tenho esse transtorno aqui. Então, assim, você vê, a gente brinca, dá risada, mas existem muitas pessoas vivendo por essas
presas com esses problemas de medo. E o medo, ele trava você. Existem dois níveis de medo. Existe o medo natural, que o medo até é benéfico, é o medo que nos protege. Eu estou com medo porque vem um cachorro grande ali, bravo, violento, latindo, e eu vou ficar com medo, eu vou me esconder dele. Ou se não vem um cara bêbado com a faca na mão, um revólver atirando para todo lado, eu vou ficar com medo. Esse é o medo real, né? Mas existe o medo neurótico, a neurose, certo? Então é um medo que a pessoa adquire e não sabe por quê. Medo de ser traído. Medo de ser traído. Eu tenho medo de rato até hoje. Não, então são dois. Eu não tenho medo de leão, de onça, eu não tenho medo de nada disso, mas eu tenho medo de rato. Mas é claro que a onça não está aqui para te pegar. Eu não tenho medo. Eu assisto, só tem uma leoa aqui. Eu não tenho medo, eu vejo na televisão, mas se eu assistir se eu ver uma foto de um rato, eu me arrepio todo. Até a foto, né? E avião. Avião também, eu viajo de avião, mas eu viajo assim, eu fico sério até chegar no lugar. Eu tenho medo do avião, mas é da passagem. Eu também. Também. Então, existem esses medos. Mas o que acontece com o medo? O medo neurótico, o diabo usa esse medo, essa neurose, para impedir a gente de ser feliz, para atrapalhar a vida da gente, para bloquear a nossa vida, né? Então vamos ver alguns pontos. Primeiro, o medo, ele desrespeita o plano de Deus. Deus tem um plano para você? Tem, mas o medo faz com que você perca de desfrutar. No capítulo 1 ainda de Deuteronômio, o versículo 19 a 21, ele diz assim: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste pelo caminho. Pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: tende chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou nesta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então Deus está nos dando um desafio, está nos colocando diante de um desafio. Só que nesse desafio tem os perigos, tem os assombros. Deus levou Israel para a terra, mas ele falou: olha, lá tem gigante. Lá tem gigante. E quem vai tirar o gigante de lá não sou eu, não. Quem vai tirar é vocês. Tinha mais esse detalhe. Quem ia tirar o gigante da terra não era Deus. Era eles que iam tirar. Deixa eu dizer para você. Aquele gigante que te persegue, quem vai tirar do seu caminho, não é Deus, é você. E você vai tirar, sabe como? Do joelho. Guerreando. Exercendo a fé, não deixando o medo te paralisar, não ficando assustado. É partir para cima e dizer: eu vou tomar posse daquilo que é meu. Deus me prometeu e vai me dar, e eu quero, e eu vou conquistar em nome de Jesus, e eu não vou deixar o medo me paralisar. Lá em 2 Timóteo, Paulo diz: porque Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, né? A Bíblia diz que o covarde, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então nós precisamos partir para essa questão de ter ousadia, né? De sermos ousados. Em segundo lugar, o medo distorce o propósito de Deus. Ele faz uma distorção. Não tem gente que a gente fala uma coisa, ela distorce tudo que a gente falou. E às vezes ela distorce para querer tirar benefício e querer fazer com que a gente se sinta culpado, com que nós que sejamos responsáveis por aquilo. O narcisista faz isso, viu?
O narcisista, a pessoa que tem um espírito narcisista, ele faz as coisas erradas, mas ele manipula você de um jeito que ele faz com que você se sinta o culpado. Eu estava tratando de uma mulher recentemente que o marido pintava o sete com a mulher, fazia o diabo com ela, mas ela não conseguia enxergar. Eu não tenho pena dele, ele é doente. Eu falei, está te adoecendo. Ele é doente, mas ele está te adoecendo. Ah, mas eu acho que é por causa disso. Eu digo, se ele quer melhorar, ele tem que buscar ajuda. Ele quer melhorar mesmo? Por que ele não busca ajuda? E por que ele fica nessa aí, te adoecendo? A mulher largou o emprego, largou a cidade que ela morava, largou a casa, de casa própria, emprego no órgão público, a família, e veio embora para cá com esse infeliz, narcisista até o pescoço. E aí é difícil, porque ela fica com pena dele, ela quer largar, ela sabe do sofrimento. Ele botou ela para fora de casa, ameaçou ela de morte, mas ela ainda tem pena dele. Eu digo, gente, como é que existe gente assim ainda no mundo? Mas por quê? Porque ele fez a cabeça dela. Ele manipulou. Preste bem atenção. Eu sempre falo isso em reunião de casais. A mulher é muito presa nisso aqui, ó, o ouvido. O homem é pelo que ele vê. Por isso que as mulheres têm que ficar bem bonitas mesmo, tem que se arrumar mesmo, tem que se periquitar mesmo, porque o marido gosta de ver a mulher bonita. Né? Gosta mesmo. E o homem e a mulher gosta de. Ela é conquistada por palavras. Tudo que a mulher ouve, ela absorve, não tem jeito. Ela absorve. Então, se você elogia a mulher, ela vai ficar toda feliz, vai ficar toda para cima. Se você bota ela para baixo, acabou o dia dela, desgraçou ela. Porque a mulher é muito pelo lado do homem, não, você pode falar o que quiser, o cara está nem aí, daqui a pouco está com a cara de sem vergonha, feito cachorro vira-lata, né? Balançando o rabo. Mas a mulher não, ela aquilo ali mexe, porque a mulher é muita emoção, então muito cuidado, né? Muito cuidado. Então o medo, ele distorce aquilo que Deus tem para nós. No versículo 27, capítulo 1 de Deuteronômio, ele diz assim: murmuraste nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruí-los. Gente, aquele povo foi 400 anos escravo no Egito. Eles comiam ração, mas não era ração de cachorro não, tá? Eles comiam pepino, alho, cebola, esse era o alimento do Egito. Eles comiam essas coisas. Agora, Deus mandou Moisés ir lá, tirar eles e levar para uma terra nova. Gente, o processo de onde eles estavam até onde eles teriam que chegar tinha um processo. Não tem como você fugir do processo. Não tem como você escapar. Eles levaram 40 anos de que foi? Como foi de Deus? Não, foi deles, porque eles murmuraram. E quando eles murmuraram, eles ficaram dando volta no monte. Mas o diabo botou na cabeça deles o quê? Deus nos trouxe para cá porque Ele odeia a gente. Deus quis lascar com a gente. Deus está com muito ódio da gente. E quer acabar com a gente. Por isso que Ele trouxe a gente para esse deserto. Isso aí fazia o quê? Atrasava mais o processo. A minha filha foi para os Estados Unidos no ano passado, irmão. Ela foi. Minha filha foi para os Estados Unidos no ano passado. Aí chegou lá esse dia, ela falou: pai, o sonho americano é uma mentira. Pai, o sonho americano é uma mentira, é um engano. Se eu fosse viver o sonho americano, eu já teria voltado para o Brasil.
mas eu estou aqui pelo propósito que Deus tem comigo e com meu esposo. Eles vão ser enviados para pastorear uma igreja lá no Colorado, né, da Lagoinha, lá no Colorado. Então ela disse: pai, eu só estou aqui aguentando ainda por causa do propósito. Mas olha, é tudo ilusão, é tudo ilusão. E olha que minha filha é formada em Direito, meu genro ela trabalhava aqui no Banco do Brasil, no Centro Tecnológico, ele é formado, tem 3 formações, é um cara muito culto e inteligente também. E eles estão sendo peneirados lá, sabe que negócio? Eu falei: é o processo, minha filha. Teve uma vez que ela ligou chorando para mim: pai, eu vou voltar, pai. Eu falei: filha, segura, fica firme. O propósito de Deus na sua vida não se cumpriu. Aí Deus me deu uma palavra para ela. Quando foi essa semana, ela ligou para mim: pai, lembra daquilo que você falou? Deus usou um pastor falando a mesma coisa para mim essa semana, para mim e para o Alex. Então, assim, é o propósito. Deus tem uma bênção para você? Tem. Mas tem um processo. Deus vai te dar um emprego bom? Vai, mas tem um processo. Deus vai te dar uma casa boa? Vai, mas tem um processo. Eu não vou mentir para você dizer: traga R$1.000 aqui que amanhã você tem um carro. Eu vou estar mentindo para você. É engano. A não ser que Deus fale com você. Pode acontecer também. Deus fala: olha, Vanessa, você vai pegar hoje R$1.000 e vai entregar lá que eu vou... Esses R$1.000 eu vou abrir a porta para... Deus falou com você. Não foi o pastor que impôs. Ah, quem tem R$1.000? Deus está mandando, revelando que tem não sei quantas pessoas aqui com R$1.000. Isso é engano. Não adianta eu querer fazer a obra de Deus enganando as pessoas. Porque um dia vem a conta, meu irmão. Tudo que a gente faz aqui vem a conta. Não adianta a gente querer fazer isso. Então, o medo, ele distorce o propósito. Qual era o propósito de Deus? Deus levou aquele pessoal para o deserto para tirar, olha, Deus tirou Israel do Egito e usou o deserto para tirar o Egito de Israel, do coração de Israel. O que era o Egito? O Egito era um povo idólatra, era um povo cheio de superstição, você está entendendo? Era um povo imoral, vivia de qualquer jeito, você está entendendo? Então Deus tinha que arrancar isso do coração daquele povo, porque Deus queria um povo diferenciado. Deus, quando nos chamou para seguir a Ele chamou para a gente fazer a diferença. Eu não vou dizer que ele dá um tropeção aqui, às vezes, oh meu Deus, que tropecei agora que arrebentou, esfolou o dedo. Mas levanta, né? Como diz a música de Ataúfo Alves, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é ficar chorando agora o leite derramado, né? Agora eu ficar na sacanagem, na safadeza, eu sou crente, mas Jesus perdoa mesmo, aí já é outro departamento, aí já é outro departamento. Então, o diabo, ele quer fazer o quê? Através do medo, distorcer o propósito de Deus na sua vida. Distorcer o que você está passando. Eu vou me matar, porque eu não saio dessa prova, Deus não me ama mais, Deus não está comigo. Não, calma. Deus nem ama você mais e nem ama você menos. Pelo o que você fizer, Deus não vai diminuir o amor dele por você. E o que você não fizer, também não vai diminuir o amor dele por você. Deus te ama de verdade, para valer, de rocha, como dizia lá na minha terra. É de rocha. Deus te ama de rocha, de verdade. Fala para a pessoa do teu lado: Deus te ama de rocha. Deus te ama de rocha. E Ele não vacila no amor dele. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o medo te atrapalhar e te arrancar isso de você. Não permita que isso aconteça. Terceiro lugar, o medo desconsidera as promessas de Deus. Ora, havia uma promessa de Deus para aquele povo. Mas o medo era tão grande que a pessoa estava não enxergando a promessa, estava enxergando só o problema. Estou lá com o Guilherme com uma porqueria passando pela peneira. Ele está na peneira, eu sei que Deus está tratando. Eu falei para Deus: tira a mão, não foi? Tira a mão, deixa Deus trabalhar. E aí ele está lá passando na peneira,
Calma, segura firme. Na hora certa a coisa vem. Aí a Sara cura. Descanse em Deus, na hora certa vai vir. Porque tem a hora de Deus, meu irmão, não adianta. Não adianta a gente querer apressar as coisas. Não adianta a gente querer usar da jeitinho humano. É Deus quem faz. Amém? E Deus está tratando com a gente, né? O versículo 29 a 33 diz assim: então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós. Olha aí. Você está na prova? Tem gigante na terra? Está na prova? Tá. Mas o Senhor está indo diante de você. O Senhor está na tua frente. Os nossos irmãos católicos têm o hábito de dizer Maria passa à frente, né? É o costume deles, né? Mas Jesus, a palavra de Deus está dizendo, Deus passou à frente. Deus está indo na frente. Deus está indo diante de você. Qual é o teu medo? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? Deus está na frente. Deus está na frente. Aleluia. Depois ele diz aqui, o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante dos vossos olhos, no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegar a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar. Você vê que no escuro, Deus fez com que tivesse uma coluna de fogo, clareando o caminho. Sabe por quê? Havia muita serpente no deserto. E se aquele povo ficasse no escuro, eles poderiam ser picados pelas serpentes, né? E diz assim, e de dia na nuvem, o calor escaldante, porque o clima do deserto é esse clima nosso aqui. Esse clima nosso, esse clima é de deserto. De noite faz frio, de dia faz calor, né? O mês que vem que ainda fica esse clima de deserto, né? Então, e isso, Deus protegendo eles, o calor, Deus mandava com a nuvem para trazer sombra naquele deserto. E durante a noite, Deus fazia com que uma coluna de fogo se apresentasse diante deles, para clarear o caminho e eles não serem prejudicados. Você vê que diante de tudo isso, aquele povo ainda tinha a cara de pau de dizer, Deus nos trouxe para cá porque Ele está com ódio da gente. Você está passando no deserto? Dê glória a Deus. Glorifica o Senhor. Senhor, muito obrigado, porque eu estou passando por esse deserto. Se eu estou nele, é porque tu estás comigo. Deus não bota você sozinho no deserto, Ele entra com você. Deus não leva você para o deserto sozinho. Saiba que Ele entra com você. Obrigado, Senhor, pelo deserto. Eu sei que o Senhor tem um propósito. Eu ainda não entendi o propósito, mas eu sei qual é a finalidade do deserto. É fazer eu tomar posse da bênção. Se você está passando pelo deserto, saiba que você vai tomar posse da bênção. Deus tem uma bênção grande para você. Deus tem uma bênção enorme para a sua vida. E Ele vai caminhar com você nesse deserto e você vai conquistar a vitória. Em nome de Jesus. Não tenha medo. Não deixe o medo te parar jamais. Não deixe o medo te paralisar. E o medo faz a gente desconsiderar as promessas de Deus. Quinto lugar, o medo desobedece.
aos princípios de Deus. Na hora do medo, a gente quebra princípio, aí a gente tem que ter cuidado. Porque se você quebrar princípio, você vai pro rabo da fila. Está chegando na bênção. Quebrou o princípio, vai pro rabo da fila, não tem jeito. A bênção estava pertinho de você. Ele diz aqui, ó, porque vós não quiseste subir, mas fostes rebelde à ordem do Senhor, vosso Deus. A esposa a tia da minha esposa é pastora. E ela tem um jargão que ela utiliza que eu acho interessante. A bênção traz, como que é? A obediência traz bênção. E a desobediência traz dor. E traz mesmo. Deus não vai deixar de te abençoar porque você está desobediente. Não vai deixar. Mas vai atrasar o processo. Deus não deixou de abençoar Israel, de cumprir a promessa na vida da nação. Mas retardou o processo. Se quer que o processo seja mais rápido, obedeça. O que queres de mim, Senhor? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que... Qual é a medida que o Senhor quer que eu tome? Qual é a tomada de posição que eu não estou vendo, que eu não estou tomando, que eu não estou enxergando? Eu quero enxergar, porque eu quero a minha bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não deixe o medo levar você a desobedecer a Deus. Agora, como combater o medo? Salmo 27. Estamos terminando já, tá? O Salmo 27, o versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês, eu já fui muito medroso. Medroso mesmo. Uma vez eu morava na Ocidental e a minha casa não tinha muro ainda, porque eu fui o primeiro morador da casa. E na época que eles entregaram a casa não tinha nem luz, tinha só água. Aí era muito escura a rua que eu morava, muito escura. Aí quando foi um dia da igreja, foram fazer uma serenata. Antigamente o pessoal fazia muita serenata, né, Cláudia? Né? Aí os meninos foram fazer uma serenata lá em casa e estava tudo escuro, né? E os meninos começaram a fazer a volta, carro, aquela turma. Gente, pelo amor de Deus, vou embora. Eu não sabia que era vir da igreja. É medroso mesmo, não nego não. Porque se fosse ladrão aí, ia ouvir meu pedido de ir embora. Você vê que o medo é tão besta que faz a gente fazer idiotice. Gente, pelo amor de Deus, vamos embora. Eu escutei os barulhos na volta da minha casa, né? Porque o muro baixinho, todo mundo do lado. Escutei aquele barulho e pronto, vão entrar aqui e vão arrebentar comigo, minha casa, minha pequena casinha. Né? O medo. Aí os meninos, calma, Jessa, calma aí a gente. Aí os caras deu a risada e foi uma gatice. Acho que era meu aniversário, parece que foram levar um bolo, né? Um negócio assim. Aí eu fui levar um bolo, aí eu morri de medo por mim. Então, amados, depois eu aprendi a colocar isso aqui. Quando eu tenho medo, eu lembro muito desse versículo. Né? Quando eu tenho medo. Eu não deixei de ter medo, não. Não sou aquele frouxo que eu era antigamente, medroso toda hora. Mas às vezes me dá medo. Mas ele diz assim, ó. Faze-me. Não. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Certo? Eu não preciso ter medo. Eu coloco o meu medo na presença de Deus. Eu vou sentir medo, mas eu vou confessar. Senhor, eu estou com medo, mas eu vou colocar nas tuas mãos. E Ele vai agir. Depois, além de confessar o Senhor na nossa vida, a palavra de Deus, eu preciso exercer a fé. O versículo 2 diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda meu coração e os pensamentos, pois a tua benignidade
tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Então agora o que? Eu vou utilizar a fé. Não me tenho assentado. Não, nesse aqui não. Desculpa, estou lendo o outro. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, preste bem atenção nisso aqui, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Então, a forma de você vencer o medo é encarar com fé. Coragem não significa ausência de medo. Coragem significa agir mesmo com medo. Eu vou agir. Eu vou confiar que Deus está comigo. Amém? Aí vem outro ponto, a súplica, né? Outra forma de combater o medo, a súplica. O versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuse, nem me desampare. Esse salmo, Salmo 27, é um salmo muito bom para nós exercermos ele nesse momento de medo. A gente ler e verificar o que ele está falando conosco sobre a presença de Deus, sobre o cuidado de Deus para conosco. E aí nós temos súplica e nós temos que agir, que é o que eu falei. O versículo 14, ele vai dizer assim, o versículo 14, eu estou operando da catarata, tá, irmãos? Por esses dias, graças a Deus. E minha vista não está muito boa. E diz assim no versículo 14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Então, amados, quando vier o medo, o que você vai fazer? Confessar que Deus está com você. Falar para Deus: Senhor, eu estou com medo. Eu estou com medo de fazer esse negócio. Eu estou com medo desse novo emprego. Eu estou com medo dessa situação. Eu vou passar por uma cirurgia, eu estou com medo, porque tem cirurgia que é perigosíssima, né? E a pessoa vai ali com medo, mas coloca na presença de Deus. Que Deus coloca a mão e dá tudo certo, tudo vai ser resolvido. Amém? Em nome de Jesus. Quando vier o medo, reconheça, confesse que você está com medo. Você não é forte, não. Ninguém fica se achando fortão, né? O super-homem, a super-mulher. Não. Reconheça que você está com medo, né? Entregue o medo a Deus em oração. Fale para o Senhor: Senhor, eu estou com medo. Me ajuda, né? Resista ao medo com fé. O medo vai estar ali, né? Eu vou vencer esse medo. Em nome de Jesus, eu vou vencer o medo. Daqui a pouco o medo vai embora. O medo é que nem ansiedade. A ansiedade, eu sempre falo, gente, ansiedade, você que tem ansiedade, você vai ter sempre, não tem jeito. Não existe cura para a ansiedade.
Existe tratamento para a ansiedade. Mas a ansiedade, você tem que botar na sua cabeça o seguinte: eu estou ansioso, mas ela passa. Então, na hora da ansiedade, o que eu vou fazer? Respirar fundo. Se eu estiver em casa, procurar relaxar, deitar. Vou fazer comida. Faz, come biscoito. Não vou arrumar a casa, não arruma. Não dá conta de ninguém. Ninguém sabe o que você está passando. Você não vai ter que forçar a barra só para mostrar para os outros, para agradar gregos e troianos, porque uma situação que você está. Eu gravei até a minha esposa que sabe, eu sou uma pessoa que. Não, deixa essa luz sair, depois eu lavo, depois eu te ajudo, tá? Pronto, acabou. E não, pai. Ela é caixinha, né? Eu estou andando e o outro está atrás de mim assim. Mas essa aqui também não para, não, minha mulher não para, né? Eu que freio ela. Né? Mas é assim mesmo, certo? E resista o medo. E haja com fé. Siga adiante com força e coragem. Preste bem atenção, irmão. Fé é a certeza daquilo que não se vê, mas que se espera. Eu não estou vendo, mas eu estou esperando. Você está esperando? Continue esperando, porque vai chegar na sua mão. Você está esperando aquela promessa, aquilo que Deus falou para você? Continue esperando, porque está vindo na sua direção. Amém. Tem gigante no caminho? Tem. Você sabe o que significa gigante? Sabe o que significa gigante? Quando tem gigante, né? Gigante é que você sabe aqueles outdoor? Bem-vindo na cidade, bem-vindo ao Valparaíso. Agora não tem mais outdoor falando isso, né? Mas tem cidade que ainda tem, né? Bem-vindo, você está em tal lugar. No né? ali tem agora. É o outdoor. Sabe o que significa outdoor? Sabe o que significa gigante? Gigante é um outdoor dizendo: tem vitória a caminho. Tem vitória a caminho. Tem vitória vindo na sua direção. Tem vitória vindo no teu caminho, irmão. Toma posse. Vamos ficar de pé. Não deixa o deserto te parar. Não morra no deserto. Mas tome posse da bênção que Deus tem para você. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.